Este é o mapa do Brasil atual com as áreas de conservação hoje, o que como podemos perceber em ser pequeno em geral. Mas, antes da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, este país era bem diferente. Nele já viviam os índios. A hipótese mais aceita para explicar a origem dos índios brasileiros é a de que eles são descendentes de povos asiáticos que atravessaram o Estreito de Bering há 62 mil anos. Estudos arqueológicos recentes estabelecem a chegada dos primeiros habitantes do Brasil à Bahia e ao Piauí entre 20 mil e 40 mil anos atrás. Desde então, esse povo aprendeu a viver em meio à flora e à fauna. A paciência e o conhecimento levaram os indígenas a observarem as regiões e o clima antes de executar a agricultura, caça, pesca e coleta de frutos, evitando agressão desnecessária. Ou seja, os alimentos necessários para a sobrevivência são retirados, mas há a manutenção de uma relação harmoniosa e de equilíbrio com o meio ambiente. Essa forma de vida sustentável manteve rica a fauna e flora até antes da chegada dos colonizadores. Neste tempo, a Mata Atlântica ocupava mais de 1.300.000 km², cerca de 15% do atual território brasileiro. Ela varia de norte a sul e do litoral para o interior conforme a temperatura e altitude e obedece a distintos regimes de chuvas, influenciados pela proximidade com o mar e pelas peculiaridades do relevo, solos e clima de cada região. Uma combinação singular entre esses fatores naturais fez da Mata Atlântica uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta. Fora ela, talvez o que mais sofreu impacto e o melhor exemplo a ser citado seria a cidade de São Paulo. Hoje, São Paulo é o coração econômico da maior economia da América do Sul e tem a maior bolsa de valores, sendo também a mais industrializada. Porém, antes da chegada dos portugueses, quem caminhasse alguns quilômetros pelo território da atual cidade de São Paulo poderia cruzar florestas tropicais com bromélias, orquídeas e árvores de até 45 metros de altura, campos cerrados com espécies de troncos grossos e galhos retorcidos, araucárias e arbustos típicos da região sul e várzeas de rios que lembravam o Pantanal. A extraordinária variedade da flora nativa, em parte moldada pelos indígenas que habitavam a área e hoje confinada a poucas ilhas na zona urbana, atraía para a região um conjunto igualmente diverso de animais, entre os quais onças pintadas, tucanos de bico verde, micos-leões pretos e veados catingueiros. São Paulo era um local extraordinário porque justamente havia essa contraposição de campos, florestas, rios produtivos e muita caça. Não por acaso os índios escolheram viver ali. Nela haviam trechos da Mata Atlântica, vegetação característica do litoral brasileiro, de matas mistas de araucárias, bioma típico do sul e do cerrado, formação predominante no centro-oeste. Nos cerrados paulistanos se achavam plantas do Pampa, bioma do Rio Grande do Sul, e que as várzeas dos rios Tietê e Pinheiros, os maiores da cidade, se assemelhavam ao Pantanal mato-grossense. Sucessivos incêndios, naturais e provocados pelos indígenas, ajudavam a explicar a presença de cerrados na paisagem original paulistana. O fogo impedia o adensamento da vegetação e favorecia a sobrevivência de árvores resistentes, com troncos grossos, típicas do bioma. Os indígenas recorriam ao fogo para abrir clareiras para roças, encurralar animais na caça ou renovar a vegetação campestre. A rebrota atraía herbívoros, entre os quais cervos, que também eram caçados pelos grupos. No início do século XVII, a fauna local ainda parecia bem preservada. Segundo o pesquisador, moradores eram alertados sobre os riscos de caminhar nas vias paulistanas, porque havia onças que comiam gente. Dizia-se que várias delas moravam na Serra da Cantareira e desciam até a várzea do Tietê para caçar. Há relatos sobre a presença dos felinos até na região da atual Avenida Paulista, então coberta por uma floresta densa, chamada pelos indígenas de Caaguaçu, Matagal, em Tupi. Um trecho da antiga mata deu origem ao Parque Trianon, um dos raros locais na zona urbana que preservam a vegetação original. Outra área de mata fechada ficava no Vale do Anhangabaú, no atual centro da cidade, onde índios escravizados costumavam buscar refúgio. Dessa floresta, nada restou. Cambuces e araucárias, que antes cobriam várias partes da cidade, também desapareceram. A primeira espécie, comum nas matas ciliares paulistanas, atraía antas ao frutificar e batizou um bairro da região central. Outros endereços paulistanos com nomes em tupi dão pistas sobre a riqueza das paisagens nativas
Conforme o dicionário tupi-português de Luiz Caldas Tibiriçá, o bioma paulistano mais golpeado pela urbanização foi o Cerrado, que, segundo Cardim, se estendia por boa parte da cidade atual, incluindo trechos dos bairros do Ipiranga, Bela Vista, Luz, Butantã, Vila Mariana e a região do aeroporto de Congonhas. Ao longo do desenvolvimento de São Paulo, as árvores nativas foram cedendo espaço não só para construções, mas também para espécies exóticas. Hoje, cerca de 90% das plantas da cidade são estrangeiras. Por isso, mesmo que São Paulo ficasse desabitada e suas construções fossem demolidas, jamais recuperaria os biomas originais. As antigas áreas de cerrado seriam sufocadas por capins estrangeiros e não haveria mais incêndios para manter o equilíbrio do bioma. Com o tempo, a cidade seria tomada por uma floresta densa, mas não uma mata atlântica natural, e sim uma floresta cultural, que refletiria nossas escolhas enquanto sociedade e serviria como um registro da nossa passagem por aqui. Isso também teria boas chances de acontecer em muitas outras cidades brasileiras, hoje mais industrializadas. Em relação ao animal símbolo do Brasil, que é a onça-pintada, como vimos, ela já ocorreu até mesmo caçando e se banhando no rio Tietê, hoje infelizmente tomado pela poluição, ao qual hoje vivem algumas populações de resilientes animais, como capivaras, e até mesmo dentro dele peixes resistentes à poluição como os invasores bagres africanos, tilápias e carpas, peixes estes que antes da chegada dos portugueses também não existiam no Brasil. Falando nisso, nestes tempos antigos, outros animais também não existiam. Animais extremamente comuns hoje como cães, gatos, galinhas, porcos, vacas, bois, cavalos, pardais, abelhas assassinas e muitos outros que vieram a ser introduzidos nas cidades ou reservas e matagais acidentalmente ou propositalmente. Voltando a falar de onças, onde sua presença geralmente simboliza uma fauna rica e saudável, já que ela depende disso para se alimentar, a sua população com a chegada dos colonizadores diminuiu drasticamente. Não temos uma estimativa, provavelmente existiam na casa dos milhões, se levarmos em conta que estavam espalhadas pelo Brasil todo, até mesmo no rio Tietê, e hoje, como podemos notar, sua área de distribuição é bem mais restrita, extinta em muitos locais, potencialmente correndo altos riscos de extinção local em outros como a Mata Atlântica. É importante lembrar que os índios, que eram originalmente os donos da terra, com a chegada dos colonizadores, por causa do tratamento violento e até escravidão, mas principalmente de doenças trazidas como varíola, sarampo, febre amarela, ou mesmo a gripe estando entre as razões para o declínio das populações indígenas no território nacional, passando de 3 milhões de índios em 1500 para estimados menos de 325 mil. Sua distribuição pelo Brasil também sofreu grande perda, como podemos ver no mapa, antes sendo preenchida por grande parte, se não por quase todo o Brasil. Com as leis de proteção em 1973, eles sairiam de menos de 500 mil para hoje estarem em cerca de quase 1.700.000. Infelizmente, os animais não tiveram tamanha recuperação, embora ainda não sejam tão alarmantes em geral quanto a alguns grandes felinos de outros continentes. Estimativas otimistas, por exemplo, com provavelmente mais de 10 mil onças pintadas na Amazônia brasileira, seguida pelo Pantanal com cerca de 5 mil indivíduos. E assim como os outros animais nativos, em maioria correndo riscos de diminuir pelo desmatamento, caça ilegal para comercializar para a Ásia, conflitos com fazendeiros, dentre outros. Este vídeo vem para esclarecer que, com a urbanização e modernização não só do Brasil, mas aqui limitando-se a falar dele, veio também um grande impacto sobre o que já foi a fauna e flora brasileiras até antes da chegada dos portugueses, trazendo números preocupantes sobre declínios dos mesmos. E aí, o que você achou deste vídeo? Tem sugestões ou outras questões? Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Até a próxima!